Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje é o que? Sábado, dando continuidade aos vídeos que eu falei para vocês que eu ia fazer. E hoje eu vou falar sobre o chamado, só que o meu chamado primeiro foi para Umbanda. Então eu vou falar aqui para vocês experiências que eu tive. Então cada um tem a sua experiência, cada um terá o seu chamado, a forma de ser chamado. Algumas pessoas podem se identificar com algumas coisas que eu vou dizer aqui e outras não, tá? Quando eu comecei a receber o chamado para cuidar das minhas entidades, eu cuidar das minhas entidades é até um absurdo, das entidades cuidar de mim. Porque algo que muita gente não sabe, para quem não é da religião, é que eles são muito evoluídos e eles vêm para nos ensinar. Então não é nós que cuidamos deles e sim eles que cuidam da gente, tá? Então o primeiro chamado foi com o tarô. Eu comecei a estudar, me interessei sobre o tarô. Eu sempre tive uma profunda admiração por tudo que é místico e eu sempre achei lindo, sabe, essas coisas. E eu comecei a estudar sobre o tarô. Eu fui me aprofundando sobre o tarô e cada vez mais, isso eu tinha ainda o outro canal. E eu já vinha estudando, então eu estudei tarô, eu fiz curso online e eu fui entender toda a história sobre cartas, então eu fui me aprofundar, gente, essa é a verdade. E aí eu comprei o meu primeiro tarô, eu comecei a jogar em casa pra mim mesma, pra minha família, enfim. E eu me encontrei nele. Como foi o chamado para entrar para Umbanda? O porquê? Eu lembro que eu comecei a ter vários problemas de saúde, muitos problemas de saúde. E muita gente acha assim, mas é porque tinha esses espíritos em cima de você. Não, tá? Porque problemas de saúde qualquer um pode ter. Desde que tenha vida, um ser vivente, até uma planta tem problema de saúde, tá? Então, ninguém está imune a isso. E aí eu lembro que eu comecei a ter dificuldades de concentração. Meu ouvido apitava muito. Eu comecei a ter tonteiras, muitas tonteiras. E eu achei até que era crise de labirintite. Cheguei a ter realmente uma crise de labirintite, porque ataca também o corpo da gente. E esses apitos no ouvido, eu tinha nítida sensação que era algum ser, alguma espiritualidade que estava ali tentando falar comigo, porque eu já era espírita, kardecista. Então eu sabia que era algum mentor, alguma mentora, algum guia espiritual que estava querendo falar comigo, mas eu não conseguia ouvir. E aí eu comecei a ter aquela sensação assim, eu ia deitar, então muito trabalho com o outro canal, às vezes eu ia dormir 1h pouca, 2 horas da manhã trabalhando. E aí eu ia ao banheiro, eu sentia que alguém me acompanhava e parava ali na porta do banheiro, né? Fazia o que eu tinha que fazer, meu xixizinho, saía e aquela energia me acompanhava de novo. E não era uma energia ruim, tá? Porque quem é do meio espiritual consegue reconhecer quando é uma energia ruim, uma energia densa e quando não é. Então a gente reconhece quando é uma energia ruim e quando não é uma energia ruim. E eu sabia que não se tratava de uma energia ruim, era uma energia boa. E nesse período eu comecei a ter problemas, sabe? Eu ia deitar e eu começava a ter uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade minha começou a aumentar gradativamente, mas foi aumentando. Cada vez que aumentava era mais forte, mais forte. E meu coração disparava do nada. Então, assim, tudo que acontecia eu buscava orientação médica, porque nem tudo tem a ver com mediunidade. Por isso que eu falo, a medicina tem que estar acompanhando sempre, sempre, sempre. Não pode largar a medicina de lado. Então, eu estava buscando a medicina e ninguém encontrava direito o que era, o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ter muita dor de cabeça, vários episódios de dor de cabeça fortíssimo, era muita dor de cabeça, e tinha momentos que eu levantava de madrugada, aliás, eu ia deitar, eu não estava dormindo, e de repente eu começava a sentir uma agonia muito grande, um desespero que tinha a ver com ansiedade, mas não era ansiedade. Eu sentia algo diferente, eu até falava com meu marido, eu não tô com ansiedade, mas é como se eu tivesse com ansiedade. Eu lembro de uma noite
que eu levantei, meu filho ainda era solteiro, vivia aqui comigo, e eu preocupadíssima porque ele tinha que trabalhar no outro dia, o meu filho. Meu marido no dia não tinha que trabalhar no outro dia e eu tentando ficar, não fazer barulho. Eu levantei muito ansiosa, muito agoniada, muito desesperada, como se alguém tivesse perto de mim e eu queria entender, mas não conseguia entender. E isso me deu um desespero muito grande. Eu lembro que eu levantei algo que pegava por aqui em mim, sabe, no meu pescoço, no meu ombro. E eu falava com meu marido, tá subindo, é como se tivesse algo subindo do meu pescoço, do meu ombro para minha cabeça. E aí eu sentei na cadeira aqui na banqueta da minha bancada e eu lembro que eu botei as duas mãos assim em cima da bancada e isso eu nunca mais vou esquecer. Eu lembro que eu comecei a bater com a mão assim e não era eu. Não era eu. E eu ficava batendo. E eu queria parar e eu não conseguia. E era assim, eu ficava assim o tempo todo. Batendo. E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Aí eu achei assim, eu tô tendo algum problema. É algum problema neurológico, isso não tá passando. Aí quando amanheceu o dia, fomos pro pronto-socorro, porque eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Eu lembro que eu rezei essa madrugada inteirinha, eu e meu marido, fizemos a oração do evangelho aqui em casa. E nada. E meu marido se arrepiando todo, eu também com os braços todos arrepiados, mas na minha cabeça, naquele momento, eu estava tendo algum problema neurológico. E aí eu fui para o hospital, o médico não conseguia encontrar o que era e a minha pressão estava alta. Então foi quando eu passei a tomar remédio para picos de pressão. Não é que a minha pressão é alta, a minha pressão é super baixa, a minha pressão é 9/8, 9/6, é o máximo que ela chega a 10. Mas se ela chegar a 12, eu já estou passando mal. E a minha pressão nesse dia estava 12/8. Então eu estava com uma dor de cabeça insuportável. E aí eu fui medicada, voltei para casa, mas sabe quando você volta você não tá bem? Eu não estava bem. E aí vamos começar a fazer check-up. Eu fiz eletrocardiograma, tudo que vocês imaginarem, eu fiz, né, de todos os exames, que eu queria entender o que estava acontecendo, eu estava super preocupada. Aí eu fiz exame hormonal, meus exames hormonais não deram absolutamente nada, estava tudo bonitinho, de acordo com a minha idade, tudo normal, nada. Mas a médica acreditou o seguinte, por eu estar sentindo calor de madrugada, né, suava muito, eu acordava com suor excessivo, só que quando eu acordava com esse suor, era sempre do pescoço para cima, o que indica muito o climatério, né, a mulher que está entrando no climatério. Só que eu sentia algo a mais do que isso. Eu sempre sentia que tinha alguém no meu lado. Caraca, tem alguém no meu lado, eu tô com um problema, alguma coisa. E eu sempre achava, é neurológico, isso é neurológico. E aí eu não conseguia focar na parte espiritual. Eu falei, gente, não tô normal, isso não é normal, não é normal. E eu sempre aquele calor, acordava no meio da noite, aquele calor, como se alguém estivesse me chamando. E é sempre aquele apito no ouvido, meu ouvido apitando, eu acordava aquele calorão, aquele fogacho típico de quem está no climatério. E aí eu voltei no hospital, na minha médica, e ela refez os exames todos. E de novo deu os hormônios tudo normal, estava tudo normal. Mas ela achou por bem, por eu estar tendo esses fogachos, por eu estar com dor de cabeça, ou seja, todos os sintomas que eu estava tendo era do climatério. Ou seja, ela falou, você está no climatério, vamos entrar com tratamento. E eu comecei um tratamento. E foi para cuidar da ansiedade, para tudo, gente. E aí eu fiquei bem. Nossa, eu fiquei super bem. Sabe, a minha irritabilidade, eu fiquei com uma irritabilidade inacreditável. Sabe, eu tava bem, acordava bem. E do nada eu começava a ficar muito irritada, muito irritada. E o ouvido sempre apitava antes. Dava aquele apito no ouvido e eu começava a ficar irritada. Assim como tinha dias que eu levantava e do nada eu não estava bem e do nada eu ficava muito feliz e dava aquele apito antes. Muito, mas muito feliz. Nossa, eu ficava disposta e felicíssima. E tinha dia que eu acordava feliz e do nada eu ficava parada, sabe? Não ficava triste. Eu queria só ficar tranquilinha no meu canto, calma, e sempre o apito no ouvido antes. Dava aquele apito antes, daí vinha aquela sensação de não ser eu. Eu ficava assim, eu não me pertenço, eu não me caibo mais dentro de mim. Existe um eu dentro de mim que quer sair. E eu comecei a ir nessa parte, quando eu não melhorava, eu melhorei uma parte, mas outras não melhoraram.
E eu comecei a achar, assim, tem coisa espiritual nesse meio, eu vou tentar descobrir o que é. Só que dentro daquilo que eu sempre estudei, que é o espiritismo, uma religião, é o kardecismo, que eu respeito muito, eu tenho uma admiração profunda, onde eu aprendi demais. Mas como eu já falei, que uma vez cada um tem o seu caminho, a sua missão aqui na Terra. E aí eu continuei esse tratamento, voltei na minha médica, falei o que estava acontecendo, ela falou assim, isso eu não sei te informar. E aí passa para neurologista não consegue encontrar o porquê, e aí queria que eu passasse por terapia, gente, eu não vou passar porque não vai dar certo. Já, sabe quando você está cansado de passar por tanto na medicina, pelos médicos, e não tem nada? Poxa, se não tem nada, algum motivo tem. Alguma coisa tem para estar acontecendo tudo isso. Ok. E nisso eu tendo sonhos cada vez mais assim, sonhos diferentes, com lugares diferentes. Um dia era sonho na cachoeira, outro dia era um sonho no meio de uma pedreira, outro dia era sonho eu saindo no meio de uma mata. Sonhos que assim eu acordava e aquele sonho estava na minha cabeça. Então, quando a gente tem esse tipo de sonho, ele está sendo um aviso. Ele está querendo te mostrar, o espiritual está querendo te mostrar algo. Porque sonhos que a gente acorda e não lembra direito, não é importante. Mas aquele sonho que a gente lembra e a gente acorda com aquela sensação como se estivesse ainda lá no sonho, pode ter certeza que é algum aviso, é a espiritualidade querendo lhe mostrar algo. E eu tinha esse sonho, eu ficava com aquela sensação que eu ainda estivesse lá. Falei assim, gente, o que é isso? E eu sonhava comigo, mas não era eu. Eu estava numa outra roupagem, numa outra aparência, não era eu. Assim como bem antes, anos antes, eu não tinha nem minha filha, não estava nem grávida da minha filha. Eu sonhei que eu saía do meio da mata. Você vê como é que a coisa começou bem antes. No sonho já está eu dentro da mata com uma mulher do meu lado que eu não via quem era. E essa mulher sempre esteve comigo, sempre. Em todos os sonhos, desde que eu me entendo por gente. Hoje eu entendo que é minha guardiã. E eu saio de dentro da mata. Essa mata, linda, uma mata fechada, linda, linda, linda. Eu saio dali de dentro, do lado dessa mata é uma pedreira enorme, né? Eu saio de dentro da mata e a mata dá para uma areia de praia e tem um mar na frente. Só que eu não chego nem perto do mar. E aí eu tô vestida com um calçulo meio bege, numa cor meio bege. Por cima tem uma saia rodada na cor marrom, com um fundo meio vermelho, marrom meio terracota. E todo bordado assim com uns fios dourados, umas flores grandes douradas. E em cima tinha um negócio amarrado em mim que era meio bege também, com um laço que chegava na cintura, esse laço, nas costas. E tinha uma espécie de alguma coisa na minha cabeça que eu não conseguia ver o que era, mas tinha alguma coisa, não sei se era turbante, mas tinha algo na minha cabeça. E eu pegava um chale da mesma cor da roupa e jogava por cima e começava a dançar rodando na areia onde dava mais pra mata, onde eu ficava mais na mata, aí perto da pedreira, e essa mulher do meu lado. E ali eu dançava, eu dançava com aquela roupa. E eu olhava para meus braços, tinha braceletes no meu braço, tinha tornozeleira, sabe? Lindo, a coisa mais linda. E era eu, só que eu estava vestida dessa forma, como se eu tivesse com alguma entidade. E como meu irmão e a minha irmã sempre foram desse meio, eu fui perguntar para eles que entidade era. Ah, mas que entidade é essa? Vocês sabem, a gente procurou por entidade e eles não souberam me dizer. Marrom, meio avermelhado. Aí, depois que eu iniciei na Umbanda, eu descobri quem era por um acaso. Eu acabei descobrindo quem era, enfim. Mas é para vocês verem como é que os sonhos são assim. E eu tive esse sonho, eu acordei, eu conseguia sentir até o cheiro do mato. Eu conseguia sentir o cheiro. Eu conseguia sentir o cheiro da brisa do mar, quando eu acordei nesse dia. E eu fiquei o dia inteiro assim. Parecia que eu estava assim, naquela maresia, naquele cheiro da vento das folhas, o cheiro da terra. Fiquei o dia inteiro nesse jeito. Acontece? Voltando agora para a época que eu me encontrei na Umbanda, que eu recebi o chamado, eu continuei nesses episódios de ouvido apitando, dores de cabeça continuaram, elas não passavam, melhoraram, mas não passavam. E eu vivia cansado, o corpo cansado, como se assim, eu acordava, parecia que eu tinha trabalhado a noite inteira, e eu tinha realmente a nítida sensação
de que eu tinha trabalhado a noite inteira e eu acordava super cansada. E isso, quando eu não acordava, eu estava fazendo algo, sabe? Eu estava no meio de um monte de gente que eu nunca vi na minha vida e eu estava fazendo algum trabalho ali de coisas que eu não entendia o que que era. E tá, ok, eu sempre fui de fazer minhas rezas, de rezar, pedir para Deus me proteger, meu anjo da guarda, para os meus mentores, né? Porque eu sempre fui ligada ao kardecismo, então eu pedi para meus mentores para me ajudarem a me mostrar o que eu devia fazer, o que estava acontecendo, o que estava me levando a esse tipo de situações, de levantar de madrugada com aquelas crises de ansiedade que aí voltou de novo, e eu naquele desespero que eu não conseguia entender o que que era, e depois de um determinado tempo tudo aquilo passava e eu voltava ao normal. Sabe, era do nada, sem precisar tomar medicação nem nada, do nada voltava ao normal. Assim como passou depois, durante o dia, do nada vinha esse desespero. E como se eu não fosse eu não tô cabendo dentro de mim, algo tá querendo sair, é como se algo quisesse falar e eu não conseguia entender. Um belo dia, eu nunca procurei nada sobre a Umbanda, tá? Porque eu já falei aqui como na minha infância, eu vi muita coisa onde eu falo onde tem ser humano tem ruindade. E isso cabe em todas as religiões, tá? Não tem essa nem aquela, tem ser humano tem ruindade. Porque a religião, ela não está vinculada ao caráter da pessoa, tá? A pessoa, se ela for mau caráter, ela é mau caráter. Isso independe da religião que a pessoa tenha. Se é evangélico, budista, candomblessista, kardecista, católico, não interessa. Se é mau caráter, vai ser mau caráter e vai apodrecer todo aquele contexto daquela religião, entende? E aí eu não procurava nada sobre a Umbanda, nada, absolutamente nada, que eu tinha muito medo. Então, na época da minha infância e adolescência, eu convivi com algumas pessoas que não prestavam, eu via essas pessoas fazendo muita coisa ruim, tá? Assim como também eu fiquei apavorada também numa época que eu fui evangélica, eu vi gente dentro da igreja evangélica fazendo muita coisa ruim também. E isso na época me deixou muito desmotivada com religião, tá? E por isso que hoje eu me considero espiritualista, eu não tenho religião nenhuma. E isso me deixou muito desmotivada com relação à religião, porque aí eu fui entender onde tem o ser humano vai ter algum tipo de maldade, porque depende do caráter da pessoa. Ok, então eu nunca procurei sobre a Umbanda, por causa desse preconceito que eu tinha. O medo, né, na verdade. Mas respeito pelas entidades eu sempre tive. E aí, como não, vocês sabem, se você não procura sobre algo no YouTube, ele não vai te indicar nada sobre aquilo ali. Entende? Na tua For You não vai aparecer nada sobre aquilo que você não pesquisou. Entende? Eles vão buscar assunto dentro daquela tua temática, daquilo que você busca. E aí, nesse dia, eu deitei, eu tava tranquila, sabe? Eu tava muito bem, foi um dia que eu acordei muito bem, super tranquila. Deitei, eu estava sem sono, falei assim, vou assistir algum vídeo, né? E eu sempre gostei de assistir vídeos sobre estudos espirituais. E aí apareceu um vídeo de um senhor, pai de santo, da Umbanda. E aí eu não lembro o que estava escrito direito na thumbnail dele, mas era algo que me chamou muita atenção. Eu acho que é tipo assim, quais os perigos da Umbanda? Tá? Alguma coisa assim. E aí eu fui ver, falei assim, ele vai falar alguma coisa escabrosa. Vou assistir o vídeo, né? 1 hora e pouca de vídeo. Eu não consegui mais, nunca mais encontrei esse vídeo. Enfim. E aí eu comecei a assistir 1 hora e meia, 1 hora e 20 e poucos minutos, quase 1 hora e meia. Gente, eu assisti aquele vídeo inteiro. O que aquele vídeo me esclareceu de coisas. Aquilo me esclareceu de uma tal maneira, tirou tantos preconceitos da minha cabeça e me fez eu buscar a verdade, a minha verdade, para entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei uma busca incessante pela verdade, pela minha verdade. Você tem que procurar estudar sobre a espiritualidade sem ter nenhuma base na religião. Você entende? A história, arqueologia, fatos científicos comprovados. E aí eu fui começar a estudar. E aí eu descobri que tudo aquilo que eu aprendi durante a vida inteira não era bem assim. Peraí, não é assim. Todo esse meu preconceito com a religião Umbanda
Não é bem assim. Os meus guardiões são meus guardiões. E aí eu comecei a estudar e estudando. Cada vez que eu estudava, eu ia aprendendo mais. E aquilo ia me libertando cada vez mais. E mais incrível, cada vez que eu estudava, eu ia melhorando. Ok. Só que eu não tinha melhorado ainda por completo. Tipo assim, de dor de cabeça eu já não sentia mais. Eu não tinha mais problema de ficar como se eu nunca coubesse dentro de mim. Isso eu já não tinha mais. Isso já tinha acabado. Tudo isso tinha acabado. Mas ainda tinha algo dentro de mim, como se eu quisesse sair de dentro de mim, entende? E aí teve um dia, depois de 1 ano e pouco estudando, eu decidi, falei assim, eu vou entrar pra Umbanda. Aí eu comuniquei ao meu marido, comuniquei à minha irmã, ao meu irmão. Falei, eu vou entrar pra Umbanda. E entrei, eu iniciei na Umbanda. E nisso eu ainda tinha ainda o outro canal antigo, ainda fiquei um bom tempo com ele ainda. E eu iniciei lá. E aí eu fui descobrir as coisas, o que é que me fazia querer sair de dentro de mim. Além de ser os meus ancestrais, a minha espiritualidade, era também a minha mente se expandindo para aquilo ali. E quando a gente entra nessa expansão da mente, a tendência é que a gente fique confuso, sabe? E aí eu fui entender tudo o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui ter o primeiro contato com as minhas entidades, o primeiro contato com a minha ancestralidade, sabe? Eu fui entender que eles não são assim, e com o tempo eu fui vendo os conselhos que eles passavam através de mim, sempre são, até hoje, sempre são conselhos pro bem, sabe? Aquela coisa, não baixa a sua vibração, não deseja o mal para outra pessoa, aquilo que você faz de ruim, ele volta para você. E eles sempre estão naquela coisa, naquela ligação de não faça, não interfira no destino da outra pessoa, você não pode interferir no destino nunca de uma pessoa, porque isso acarreta problemas para você. Então eu aprendi muito com as minhas entidades e aprendo até hoje. E até hoje, quando elas vêm em terra, eu fico de boca aberta com as coisas que eu vou aprendendo, até sobre história mesmo. Enfim, eu sei que eu estou aprendendo, tá, sobre a história mesmo, eles vão contando coisas, e aí eu fico assim, aí quando me falam, ó, falaram isso que eles disseram, eu falo, gente, mas isso existe? Aí eu vou procurar na internet e existiu, sabe? Bateu com aquilo que a entidade falou e eu fico de boca aberta. Então, eu tenho aprendido muito, sabe? Muito. E aí eu descobri, sabe, depois disso tudo, depois desse tempo que eu tô envolvida com eles e eles comigo, aí eu fui entender tudo o que aconteceu comigo, sabe? Aquele desânimo, tinha dia que era desânimo, aquele cansaço, o apito no ouvido, os sonhos que eu tinha, a mudança de humor. E aí o que eu fiz? Na época, quando melhorou isso tudo, eu resolvi refazer os exames tudinho. Porque eu não estava mais menstruando também, porque eu fui descobrir que até com os hormônios da gente mexe. Mas é o que eu falei, gente, tem que procurar o médico, tá? Pelo amor de Deus. Enfim. E aí eu voltei a refazer os exames de novo, a médica refez o exame, deu os hormônios tá normal. E eu procurei porque eu voltei a menstruar de novo. Normal, ou seja, eu não estava no climatério. Eu estou como é que se diz? Eu estou na tendência de começar meu climatério, porque eu faço 49 anos agora esse ano. Então eu já estou iniciando, eu estou nesse processo, eu estou indo, mas ainda não entrei no climatério. Tanto que eu voltei a menstruar normalmente, tudo voltou ao que era antes, normal. E hoje eu não tomo mais nenhum remédio para ansiedade. Não tomo mais nada. Tudo que eu sentia acabou. Todo aquele problema, dor de cabeça, tudo acabou. Só os apitos no ouvido, que até hoje não acabaram, tá? Porque quando eles querem se comunicar, o apito vem. Só que hoje eu sei como falar com eles, né? O que eu não sabia antes. Então, quando vem esses apitos, eu sei que é algum recado, algum aviso, alguma coisa que eles querem passar para mim. E aí eu paro tudo que eu tô fazendo, eu fico em silêncio e tento ouvir. E aí vem as intuições, vem tudo, e eles conseguem falar comigo, aquele apito no ouvido passa, ele acaba. Porque é só um aviso, eu tô querendo falar com você, eu tô querendo passar algum recado para você, eu tô querendo passar algum ensinamento, te ajudar em algo que tá para acontecer com você, ou na sua família, eu estou tentando te preparar. Hoje eu entendo que tudo é uma preparação. E hoje eu vivo muito bem, em paz, comigo, dentro daquilo que eu acredito, dentro da minha verdade, é o que eu costumo falar, minha verdade não é verdade absoluta,
e não será a verdade de vocês. Cada um de nós temos a nossa verdade. E eu aprendi muito com eles também a respeitar o próximo, sabe? Aprendi muito com meus guias a respeitar a outra pessoa, a entender que nós somos individuais, que cada pessoa pensa de uma maneira. Que a partir do momento que julgamos as outras pessoas, nós já estamos completamente errados, já não estamos dentro do caminho certo. Que temos que sempre estar com a faixa vibratória da gente elevada. Baixar a faixa vibratória, eles me orientam muito dentro daquilo também que eu aprendi no Espiritismo. Baixar a nossa faixa vibratória, isso atrai negatividade, atrai obsessores, atrai, gente, não adianta que atrai. Então eu entendo mais hoje as coisas, porque hoje eles vão lá e falam comigo. Passam um recado para mim, deixam um recado, fala para minha menina, ou fala para minha criança, como a minha preta velha fala, minha criança, a minha criança velha. E a minha guardiã, ela fala minha menina. Fala pra minha menina que é assim, 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 ela tem que ter paciência com isso, aquilo, outro. Tudo é um processo na vida, minha guardiã, ela fala muito isso. Tudo é um processo de aprendizado. Ela fala muito do ser humano ser muito apegado à matéria, às coisas físicas, como eu era apegada ao meu canal, o outro canal. Então ela falava que aquilo ali, que era para me falar, que aquilo me fazia mal. Eu estava expondo demais a minha vida e que nem todas as energias que vinham através desse canal eram energias que me emanavam coisas boas e sim coisas negativas. E essa energia negativa dessas pessoas eram de pessoas que não se manifestavam. Vocês entendem? Então, muitas das lindonas que estão aqui são pessoas, poxa, que eu amo de paixão. E eu sei que vocês têm um carinho enorme por mim, do mesmo jeito que eu tenho por vocês. Eu tenho uma gratidão imensa. Então, na época, minha guardiã falou isso, que eram aquelas, as que emanavam vibrações ruins. Eu sei quem eram, tá? Pessoas que eu conheço, e que me desejavam muito mal, além daquelas que eu não conhecia e que nunca haviam se manifestado no canal, nunca comentaram nada, ou seja, quando ela falou nunca se manifestaram nesse trabalho da minha menina, ou seja, nunca tinham comentado em nenhum vídeo meu, mas estavam ali assistindo e desejando mal. Tinha pessoas ali que tem canal ainda aqui na plataforma e que via ali só para xeretar e desejar o meu mal. Então tudo isso ela foi mostrando para mim. Ela então tem que acabar com isso, tem que acabar com esse trabalho. Ela pode recomeçar, minha menina pode recomeçar, sem necessariamente expor a vida dela, porque ela está expondo demais a vida dela. E aí eu fui entender que na época do canal, que eu achava aquilo muito fútil, que eu fiquei 2 anos lutando com aquilo, eu não queria mais falar sobre cabelos, porque eu comecei a ficar preocupada de ver as lindonas gastando com cabelo e eu vendo que não tinha necessidade para aquilo. E eu lembro que teve um dia que eu abri o armário do meu banheiro e tinha um monte de produto de cabelo e eu nunca fui assim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso é muito consumismo. Isso é consumismo demais. Eu tô, sem querer, eu tô influenciando, porque eu sou uma influenciadora, né? E eu tô influenciando essas mulheres comprarem produtos, cada vez mais produtos, sendo que não precisa. Por mais que eu dissesse no meu vídeo que não precisava de tanta coisa, mesmo assim, muitas compravam muita coisa. E eu não queria ninguém se endividando. Então, a minha guardiã, minha própria guardiã, ela foi me mostrando isso. Sabe? Passando para mim, passando o recado de que aquilo ia me afetar. Que eu também era responsável por aquilo que eu estava influenciando as pessoas a fazerem. E que eu precisava parar com aquela futilidade, eu precisava parar de expor a minha vida. Porque a exposição da minha vida estava me prejudicando. Porque nem todos que ali olhavam com um olhar de amor. E sim com muitos com um olhar de raiva, de indignação, do desejo que desse tudo errado. Então isso me prejudicava, energeticamente estava me prejudicando também. E por isso na época do canal eu sentia um cansaço muito grande. Eu terminava de gravar um vídeo, eu me sentia como se eu estivesse carregando uma pedreira nas costas. Eu sentia um cansaço inacreditável, eu vivia esgotada. E eram as energias que estavam me sugando, não das lindonas que tem aqui. Deixo bem claro, eram de pessoas que muitas eu sei quem são, tá? E outras que eu não sei quem são, pessoas aleatórias mesmo, pessoas que, sei lá, de mal com a vida, enfim, tem problemas, e aí fica ali olhando com aquele olhar ruim.
E até a minha guardiã falou que muitas pessoas olhavam a minha vida acreditando que eu tinha uma vida de uma maneira que eu não tinha, acreditando que eu tinha aquilo que eu nunca tive. Eu, sempre, por mais que eu mostrasse nos meus vídeos a minha vida real, o meu dia a dia, muitas pessoas olhavam aquilo e achavam que eu tinha muito mais do que realmente eu tinha. E isso acabava atraindo uma negatividade muito grande para minha vida. E a minha guardiã falou que tem pessoas que são assim, naturalmente assim, não fazem por mal, mas são naturalmente assim. Então ela pegou e ainda falou comigo: quem está com você, está com você. Ela mandou falar. Quem está com a minha menina, está com a minha menina. Vai continuar com ela. E eu tô tendo a prova disso aqui com o canal. Cada vez que passa, chega uma lindona do outro canal aqui. A Ana Paula Leles, ai, gente, como eu esqueço a Ázara, eu esqueço sempre o primeiro nome dela. Patrícia Manhães, tem mais outras aqui que agora eu não lembro o nome. Então ela falou isso: quem tá com você vai estar com você, vão voltar a te procurar, vão te achar. Tanto que quando eu fiz esse canal aqui, eu não fiz com meu nome, eu não pude fazer com meu nome, não podia ter meu nome. E depois de um tempo, aí eu passei a botar meu nome, falei assim, agora pode botar. Eu perguntei se podia, e aí eu perguntei através do tarô, e ela me respondeu através do tarô: agora você pode, tá liberado, tá tudo ok. É como se precisasse de um tempo para as pessoas me esquecerem, para eu me organizar, para eu entender como lidar com essas energias, porque ela fez eu aprender, minha preta velha fez eu aprender também a lidar com essas energias, a como não vibrar na mesma energia, como não sintonizar nessas energias, sempre me proteger com banhos de erva, enfim, com minhas rezas, a estar me protegendo com relação a isso. Como a minha preta velha, a minha guardiã fala, as pessoas que lidam com outras pessoas em muita quantidade, como era no outro canal, tem que se proteger. Tem que estar se protegendo sempre. Aquele que recebe familiares dentro de casa precisa se proteger. Você imagina aqueles que lidam com vários tipos de pessoa, com vários tipos de pessoas com tipos de sentimentos diferentes. Tem que se proteger sempre. E isso é fato, gente, fato. Então foi dessa forma que eu encontrei a minha parte espiritual, o meu espiritual, que eu me encontrei, que eu me achei. Então depois que eu me achei, que eu me encontrei, que aí eu comecei a conhecer as energias de cada guia meu, soube o nome de cada um deles, eles deram os nomes, apareceram em sonhos para mim, muitos deles foi através de sonhos, eu sonhei com eles. Aí eu comecei, o terreiro onde eu ia era muito longe, terminava muito tarde, não tinha mais condições de eu ir. E aí eu vi que acabou, é a hora. E a minha preta velha, a minha guardiã já tinha falado isso para mim, que eu ia parar de frequentar terreiro e ia começar a ter a conexão com eles na minha casa. Mas eu não estava impedida de ir a terreiro. Como não estou, eu vou, entende? Mas hoje a minha conexão com eles é entre mim e eles, entende? Então eu não sinto mais necessidade de estar ali no terreiro o tempo todo, mesmo porque, gente, para mim fica muito difícil mesmo. Então eu faço as minhas rezas, eu tenho minha conexão com eles, quando eu quero falar eu falo, é assim, dessa forma. E, gente, eu me encontrei de uma maneira que eu vou falar. Sabe quando você encontra a paz, o sossego, a tranquilidade? É assim. É assim que eu tô. Muito, muito mais calma, entendendo melhor as coisas, entendendo melhor as pessoas, com mais clareza, sabe? Quando a tua mente expande, você se torna mais calmo. Quando a sua mente expande, você começa a não enxergar erro nas pessoas. Você começa a buscar as qualidades delas, em vez de erros, porque a gente também tem um monte. Aí eu passei a entender mais ainda o que eu já entendia, que quando você aponta um defeito naquela pessoa, pode ter certeza que o Altíssimo está apontando 10 pra gente. Vocês estão me entendendo? Quando a minha incapacidade de ser uma pessoa melhor me faz ter a prepotência de julgar a espiritualidade de uma outra pessoa, isso já me põe como completamente errada. Já estou errando aí, porque eu estou julgando. E me fez entender, eles me fizeram entender que nós não somos detentora da verdade, detentor da verdade. Então, meus guias, eles falam muito isso. Não, vocês não são detentores da verdade. É isso que eles sempre falam.
Vocês não conhecem a verdade. E quanto mais vocês vivem, mais vocês precisam estudar para poder aprender. E vocês vão sair dessa terra, vocês vão fazer a passagem e vocês vão voltar e vão continuar aprendendo. Porque ninguém conhece o que nós já conhecemos desse lado de cá. É assim que eles falam. E mesmo cada um com o seu setor, né? E eu entendo hoje, né, que na casa de meu pai há várias moradas. Eu sempre entendi isso no espiritismo, que é por causa disso. E eu entendo assim que eles estão num patamar a mais do que eu, num grau superior do que nós aqui da Terra. Mas eles também ainda não alcançaram aquele patamar altíssimo de realmente entender tudo. E por isso que eles sempre dão um conselho. Nunca se julgue o detentor da verdade. Nunca acredite que você está certo ou que você está certa. Porque se você for olhar bem, tá todo mundo no mesmo barco, certo? Entende? Então estamos todos no mesmo barco, buscando uma mesma direção, que é o aperfeiçoamento moral, espiritual, e em busca de chegar próximo ao mesmo Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai maior, é aquele que é onipresente, onisciente, onipotente. Eu acho assim, essas 3 palavras já falam muito sobre Deus, sobre o Criador. Ele tudo sabe, tudo vê, tudo acontece com a permissão e o aval dele. Antes de acontecer, ele já sabe que vai acontecer. Então não existe o certo e nem o errado, existe a evolução espiritual. Estamos em constante aprendizado, Uma vez que ele é onipresente, onisciente, onipotente, ninguém aqui na Terra tem moral, eu digo moral intelectual, para falar o que é certo e o que é errado. Ninguém. Então eu nunca vou chegar aqui para vocês e vou dizer, a minha verdade é a verdade absoluta. O que eu acredito é o que é verdade. Não. Cada um tem a sua verdade, cada um de nós tem a sua missão. E cabe a cada um de nós encontrarmos a nossa missão. Hoje eu tenho a minha missão, e a minha missão cabe a mim. Eu não vou falar para as pessoas, porque, enfim, é coisa minha. Com as outras pessoas, eu tenho a minha missão aqui na Terra, assim como eu tenho certeza que cada um de vocês tem a missão, muitos de vocês estão aí na missão de vocês, de ajudar o próximo, de fazer o bem. É essa a missão nossa. É sempre fazer o bem e ajudar as pessoas. Isso não significa ser palhaço, baixar a cabeça, tá? Isso eu aprendi também com as minhas entidades. Ser bom, procurar ser melhor, procurar progredir espiritualmente, procurar se aperfeiçoar espiritualmente, não quer dizer que você tem que abaixar a cabeça para todo mundo e para tudo. Não quer dizer que você tem que ser besta, nem burro. Quer dizer sim que você tem que se impor também, quando necessário. Mas agora, eu chegar aqui e dizer que eu sou detentora da verdade, isso jamais eu vou fazer. Não tem como, gente, não tem condições. Então, quem ainda não encontrou, sabe, ainda está nessa expansão da mente, quem ainda não se encontrou espiritualmente, a sua verdade, que encontre a sua verdade, que busque preencher o vazio que tem dentro de vocês, que eu sei que alguns aqui têm vazio, eu tenho certeza que alguns que estão assistindo esse vídeo tá com aquele vazio dentro de si. Não busca ninguém para tapar esse vazio, que tampa, coloca, mas o vazio vai ficar lá. Você entendeu? Busque se conhecer, a conviver com você mesmo, tá? Ou com você mesma. Aprenda a preencher esse vazio de você, não de outras pessoas, mas de você. Porque você pode até encontrar alguém para botar uma tampa ali naquele buraco, mas para preencher o vazio você não vai encontrar. Então vão tapar o buraco, aquele buraco que você sente dentro de você, mas o vazio não vai tapar, tá? Não vai, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Por isso que o ser humano é muito exigente, sempre quer alguma coisa, nunca tá bem com nada, nunca é o suficiente aquilo que tem. Eu tenho isso, mas não é capaz de enxergar o que tem, só enxerga aquilo que não tem, porque ainda não aprendeu a conviver com o seu próprio eu. O vazio que muitos sentem é o vazio de conhecer o seu próprio eu.
É o vazio de não deixar expandir a própria mente. A mente, expandir a mente é isso. É levar ao entendimento a verdade de cada um de vocês e a conseguir preencher o próprio vazio. Não buscar tapar buraco, mas buscar preencher esse vazio. Aprender a conviver consigo mesmo. Isso é a melhor coisa, gente. Aprender a se conhecer. O autoconhecimento ele é fundamental. Muitas pessoas não conhecem a si mesmo. E eu continuo sendo grata a todos. Mas não sendo boba, né? Que eu não vou baixar a cabeça, eu sou ser humano, eu não sou a Madre Teresa, não sou. Sou falha, vou continuar sendo, porque eu estou longe da perfeição, mesmo porque se eu estivesse próximo, nem aqui na Terra mais eu estaria, já tinha partido dessa para melhor. Então eu estou aqui. Se nós todos estamos aqui, gente, pode ter certeza, alguma a gente está devendo, a gente está aprendendo, estamos evoluindo, porque se fôssemos todos, eu estou salvo, isso, aquilo, outro, já não estaríamos mais aqui nessa terra, gente. Já teria, essas pessoas já tinham partido daqui a muito tempo. Nem estaria aqui, na verdade. Nem teria nascido aqui nessa terra. Não teria. Enfim, eu espero que de alguma forma, mais uma vez, esse vídeo tenha ajudado vocês, que preencha aí o vazio, e vocês busquem preencher esse vazio de vocês, a se conhecerem, a expandir a mente de vocês e a procurarem a verdade de vocês. Não a verdade de uma religião, a verdade de um terceiro, mas a sua verdade. Procura a sua verdade sem vínculo religioso que você vai encontrar a sua verdade, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo cheio de muita axé para vocês. Fiquem na proteção de Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.